os anfíbios, né? Um comum é a Rhinella marina, tá? Isso aqui tem veneno com propriedades cardiotóxicas, tá? Só que uma pessoa teria que ingerir um animal desse, se ela fizer algo assim, né? É bom que ela não tenha se reproduzido, porque pode ser genético, tal burrice, né? Mas o ser humano é louco, né? E faz várias loucuras. Mas eu já vi assim casos, né? Eu ouvi falar, crianças às vezes dando paulada nesse animal e acabou espirrando veneno nos seus olhos ou na sua mucosa, tá? Então aí, qual foi o desfecho? Não, eu não fiquei sabendo, né? Não foi nas cidades que eu residia, né? Mas já vi casos daí, não é lenda urbana, tá? Então existe sim uma possibilidade de causar, por isso que é interessante ensinar as crianças, né, a não fazerem maldades com esses animais. Esses animais estão na deles, são inofensivos, né? E também não é interessante, você já viram vários vídeos, né, de pais que pegam sapos assim, dão para os filhos ficar abraçando, e não deve fazer isso, tá? Você tem que ensinar o respeito e o amor aos animais de outra forma, não assim. Por quê, Paulão? Vamos já ver já daqui a pouquinho, tá? Não vou adiantar para vocês. Se você comprimir essa glândula aqui, o veneno espirra. Então, esses vídeos com criancinhas abraçando 3, 4, 5 sapos aí, tá? O que pode acontecer? Pode espremer uma glândula dessa paratóide, tá? Onde tem um veneno aqui concentrado, entrar na mucosa da criança, ou pela boca, ou no olho, algum ferimento, pode dar uma coisa errada, tá? Então, não deve fazer isso. Se vocês virem, escrevam o que eu acabei de falar, tá? É bem melhor para não fazerem, porque se der uma coisa, quem acaba levando a má fama, né? E cada vez mais vai ser perseguido são os anfíbios, que não tem a culpa, né? Isso mesmo. Isso, Eduardo. Quando o sapo infla, é para se defender, né? O sapo cururu. O que o sapo faz, né? Ele infla o seu corpo para parecer ter um tamanho maior do que realmente é. E ao mesmo tempo ele dificulta a ingestão, né? Caso seja uma cobra, né? Então essa é uma forma. Ele tem um repertório de mecanismos de defesa, né? E o veneno, a presença do veneno já é um, né? O sapo cururu está causando um estrago lá na Austrália, porque muitas cobras lá batracófagas, se alimenta de anfíbios, não sabem que ele tem esse veneno, não conhecem e acabam morrendo envenenadas ao predarem ele, né? Na década de 50, o sapo cururu foi introduzido na Austrália para acabar com uma espécie de besouro, um inseto lá que era praga de lavoura, né? Não acabou com o inseto e ainda se tornou uma praga, né? Parabéns, ser humano, introduzindo as espécies exóticas, né? Um controle biológico que não deu certo, né? É um caso clássico. E os dendrobatídeos, né, pessoal? Eles ocorrem principalmente aqui na Amazônia, mas também desce aí até Pirinópolis, em Goiás, por exemplo, tem lá, e no Mato Grosso também, mas principalmente aqui na Amazônia, e também sobe para a América Central, né? Diferente dos demais anfíbios, que geralmente são noturnos, esses carinhas são diurnos, apresentam atividade durante o dia e uma coloração bem chamativa. É uma coloração aposemática, de advertência, de ameaça, significando que eles têm algum atributo perigoso. E realmente tem. Veneno na pele. Só que diferente de outros anfíbios, como o sapo cururu ou o cambô, a Philomedusa bicolor, que vamos falar daqui a pouco, cujo veneno é produzido através da própria atividade metabólica, através de glândulas, né, desses anfíbios, aqui ocorre um sequestro bioquímico de alcaloides dos artrópodes que eles se alimentam, constituído principalmente por ácaros e formigas, tá? Então, esses ácaros e formigas obtêm esses alcaloides de plantas que eles se alimentam e ao longo da cadeia alimentar vai passando esses alcaloides, então ocorre um tipo de um sequestro bioquímico e esses alcaloides vão para a pele desses animais. Então, assim, eles se tornam com uma grande toxicidade, alguns mais do que os outros, né? E é uma forma de defesa. Por isso que esses caras podem ser diurnos, né? Eles não vão ter tantos predadores quanto os outros anfíbios, né? Que são noturnos também. E aqui o veneno de alguns anfíbios, né? Só para da Philomedusa bicolor, após o manuseio, né? Está aqui em branco sendo secretado. Esse dendrobatídeo também. E aqui um Traxéfalos,
amplamente distribuído no Brasil, né, o Trachycephus tifônios. Você toca ele, isso aqui é uma gosma que lembra até uma cola, tá? E já alerta aí o pessoal, já teve 2 situações, pelo menos, tá? Que pessoas em rede social, ô, professor, tô com esse anfíbio aqui. Falei, cara, não toque nele, tá? Use uma folha ou um saco plástico para capturá-lo e removê-lo, né? Mas não toque com a sua mão. Aí o cara, é tarde demais. Aí já começou a sentir alguma coisa, pode dar alguma reação alérgica, tá? O Trachycephus. Já teve alguns biólogos, eu conheço 2 pelo menos, que são sensíveis, e um deles teve que até ir para o hospital, tá? Começou a ter uma intensidade de uma reação alérgica suficiente para ter que ir para o hospital para não ter um desfecho diferente. Os Dart Poison Frogs, né, os sapinhos pontas de flecha, né, que é o nome norte-americano que deram, eles se alimentam de artrópodes, ácaros e formigas que contêm alcaloides, tá? Essa seria a grosso modo a dieta deles, que tem alcaloides. E a principal o Eduardo Oliveira, se esses anfíbios matam apenas com um toque, a tua pergunta é bem interessante, tá? Nós já vamos falar daqui a pouquinho, já nos próximos slides, tá? Mas antes de eu falar alguma coisa que eu não tinha lembrado de colocar na apresentação, Augusto Husky foi um ornitologista, né? Não sei quantos de vocês conhecem, ele era do Espírito Santo, e na década de 80, mais ou menos, fizeram um programa no Fantástico, uma entrevista com ele, que ele estava ruim de saúde porque ele teria manuseado muitos dendrobatídeos da Amazônia e o veneno teria acumulado em seu corpo. Só que aí o que fizeram? Chamaram 3 pajés, tá? Famosos da Amazônia para fazer uma pagelança para salvar ele. Foi um circo, tá? Esse programa exibido no Fantástico. Acho que vocês não vão lembrar, né, cara? Só eu já era uma criança já para adolescência, né? Eu me lembro dessa história aí de Augusto Husky, né? Ele é um grande especialista em beija-flores, né? Só que ele não entendia de dendrobatídeos. E o que ele falou foi assim, uma grande besteira, infelizmente. Ele tem toda a sua importância como pesquisador, tá? Só que o que ele fez deu um tiro à culatra. Vou falar para vocês aqui, né? Ele acabou indo para óbito. E aí as pessoas que assistiram aquele programa atribuíram a morte dele por ele ter manuseado anfíbios, tá? Os dendrobatídeos, as pessoas começaram a matar sapos em algumas localidades da Amazônia por medo, tá? E isso que eu fiquei sabendo logo na graduação, né, desse efeito aí que acabou acontecendo. E o veneno nem é cumulativo, tá? E também foi omitido que ele tinha problema assim no rim devido a né? E também ele teve algumas malárias, né, que contribuiu mais ainda para o seu estado. Né? Não foi associado com envenenamento de dendrobatídeo, não. Praticamente falou assim, eu manusei tanto dendrobatídeo que agora estou condenado à morte. Só sei que isso daí não foi legal na parte de educação ambiental, a imagem dos anfíbios, tá? Não sei quantos que sabiam disso daí, mas achei até interessante resgatar essa história aí, qualquer hora fazer um vídeo, tá? E vamos lá. Aqui, o John Daly, que já faleceu em 2008, foi um dos precursores do estudo dos dendrobatídeos. Aqui ele está na Colômbia e ele está lidando com Phyllobates terribilis. Aí ele aprendeu algumas coisas, né? Ele tirava a pele para estudar o veneno desse anfíbio e o corpo dos anfíbios sem a pele estavam colocados num canto. Um cachorro foi lá e se alimentou e logo morreu, tá? Então ele relata isso em uns artigos, né, que ele publicou sobre isso daí. E aí, como é que descobriu assim que o veneno desse animal não era produzido através do seu metabolismo, e sim através da dieta? Quando levaram alguns dendrobatídeos vivos para a América do Norte, viram que eles perdiam a toxicidade ao longo do tempo. Aí perceberam que era algo associado com o que ele se alimentava no ambiente, o que instigou a fazer mais estudos ainda, né? E diz que os indígenas da tribo
em Berá, na região de Chocó, na Colômbia, usam em zarabatanas, né, o veneno desses anfíbios para abater animais durante a caça, como macacos e outros, né? E o veneno com o cozimento é degradado e não faz mal para eles, né, ao se alimentar da caça devidamente cozida. Isso mesmo, Eduardo. A perereca ponta de flecha, né? Mas não é perereca, tá? O pessoal usa ranzinha ou sapinho. Tem origem a partir da dieta, tá? Assim como os dendrobatídeos, essa afirmação é correta. E aí agora, já respondendo a pergunta para o Eduardo, né? Ei, tem risco de você manusear o dendrobatídeo, né? Toda vez que eu manuseei, não tive esse problema, porque a pele tem uma... aqui na região ventral da mão, né? Região ventral da mão, na palma da mão, né? Tem a pele mais grossa. E aí, então, nunca tive problema, não tinha nenhum ferimento. E também lava as mãos depois, né? Também tem que ter esse cuidado, né? E pegar só se realmente for necessário. Aqui aconteceu um caso, esse aqui vai estar nos artigos que eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Os artigos que eu estou falando aqui, vocês vão receber depois por e-mail, tá? Isso aqui é um relato de dois pesquisadores aqui no Brasil, né, que manusearam esse Dendrobates aqui, tictórios, para tirar foto. Passou alguns minutos, assim, uns 30, 40 minutos, começaram a ficar com o braço dormente e também um deles tinha levado a mão na boca e sentiu um formigamento nos lábios, tá? Aí durou assim, uns 40 minutos essa parestesia, esse formigamento, e não evoluiu para nada mais grave e logo já passou e eles nem procuraram o hospital, tá? Ah, então tá dizendo sim, existe uma possibilidade, tá? De você se envenenar com algumas espécies de dendrobatídeo. Só que ainda não foi estudado devidamente o quanto que eles têm de veneno e o que poderia causar. Agora, esse relato aqui, moçada, foi muito legal, tá? Sobre anfíbios, toxinas e amizade verdadeira, né? Um relato de um caso atípico. Esse artigo aqui publicado em uma revista científica aqui brasileira, que eu recomendo que vocês acompanhem, tá? Para saber sobre esse tema, que é o Journal of Venomous Animals and Toxins, incluindo as doenças tropicais, né? Sobre animais peçonhentos e venenosos. É lá da Unesp de Botucatu, né? Lá do CEVAP, o Centro de Estudo de Venenos Animais Peçonhentos da Unesp Botucatu. Também é um lugar para vocês procurarem estágio, quem for na graduação, né? Ver se eles oferecem alguma coisa. Lá tem o Benedito Barra Vieira, tem o Rui Seabra Júnior, né? São pesquisadores de lá, dentre outros, né? Até o soro antiapílico para abelha foi produzido lá no CEVAP e também aquela cola de fibrina a partir do veneno da cascavel, né? Para usar como uma cola cirúrgica. Mas vamos aqui no foco desse relato aqui. Olha só, e também vai entrar um pouco o cara levou a mão na boca, Eduardo. Pode acontecer às vezes, eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado ao manusearem anfíbios, tá? Não levar a mão nos olhos, tá? E nem na boca. E lavar, principalmente quando se trata de dendrobatídeos, filomeduside, bufonídeos, tá? Esses assim que tem um veneno mais diferenciado em termos de toxicidade, tá? Eduardo, então, o que o pessoal chama na Amazônia é sapinho, tá? Sapinho. Então é Dart Poison Frog, o nome americano. Eles chamam de sapinhos. Aí perereca seria o mais estranho de usar para ela. Perereca tem as almofadas digitais e são assim arborícolas, escalando superfícies verticais. Apesar que os dendrobatídeos, tá, tem uma certa, eles ficam nos arbustos, alguns até sobem mais alto nas árvores, tá? Mas não é daquele jeito assim, bem igual uma perereca. A perereca tem aquela cintura mais delgada, né? Uma agilidade diferenciada. O dendrobatídeo é mais num saltinho, assim, tudo, tá? Então, seria, e como o pessoal chama de sapinho, né? Acho que é mais. Ó, o Daniel Alves cometeu esse erro com a rã-pimenta, não foi só você, eu também, tá? O que que
O que o Daniel fez, eu também já fiz, tá? Eu estava na graduação e aí peguei a Rampimenta, o Leptodactylus labirínticos, né, lá no Paraná, e aí levei as mãos nos olhos, cara, no nariz, ardência nos olhos, espirrei. E aprendeu? Não muito. Aí eu estava no mestrado, cara, em Rondônia, no meio da floresta, encontrei outro Leptodactylus, que era do grupo Pentadáticos, que faz parte a Rampimenta. Só que aqui na Amazônia nós temos umas 9, 10 espécies de Leptodáctilos do grupo Pentadáticos. E você tem que usar até uma chave do HER de 1978 e ver o que já foi descrito mais atual para você chegar à identificação da espécie. Só que eu não fazia ideia que espécie, que grupo que era de Leptodáticos, né? Eu estava na graduação ainda, não estava no mestrado, não. E aí eu levei, sem querer, a mão no nariz, cara, comecei a espirrar, aí percebi que era um leptodáctilo do grupo Pentadáticos, que me ajudou a identificar a espécie, né? Falei, não, é do grupo das rãs-pimentas, né? Aí eu, das possibilidades, reduzi para 12 possíveis espécies, aí com o artigo do Hare, que era de 78 ou 82, assim, não me engano, no Smithsonian, é o periódico, né? Que eu tinha, o Xerox, aí consegui identificar a espécie, graças a esse meu envenenamento, né, entre aspas. A rã-pimenta foi bem lembrado aí, tá? Do Leptodactylus labirínticos, que tem, assim, fora da Amazônia, apesar que já invadiu parte da Amazônia. Na Amazônia nós temos o pentadáctilo, chama rã-pimenta, porque você toca, ela solta uma substância que produz, assim, uma irritação. Nos olhos, se você levar a mão nos olhos, ou então se você respirar, levar a mão próximo ao nariz, você vai espirrar muito, tá? Nada mais do que isso, tá? De problemas. Pessoal, então eu vou contar essa história agora aqui para vocês, tá? Que é bem interessante. Lá no Suriname, tá? O Suriname ou na Guiana, não me lembro agora, tá? Um guia que era acostumado a guiar um pesquisador europeu, um francês, né? Estava com um grupo de observadores, de pesquisadores na floresta, e ele foi, por um lado, numa trilha, sozinho, né? E foi atrás de uns dendrobatídeos. Só que no caminho que ele estava cortando com o terçado, o facão, ele acabou ferindo o seu dedo, né? Aí ele colocou lá um pano, assim, tudo, né? Para diminuir o sangramento, não era tão grave assim para ele ter que ir embora. Aí logo mais na frente ele viu os dendrobatídeos que ele procurava. Ele foi lá, capturou o animal, tudo, né? Só que aí começou uma chuva e ele usou a outra mão, né? Como estava com um pano assim, né? Falar, não vai ter jeito de eu me envenenar com esses anfíbios, né? Com esses dendrobatídeos na mão, tal, né? Só que aí, com a água da chuva, acabou transportando veneno desses anfíbios para o ferimento, tá? Apesar que tinha um pano protegendo, não foi suficiente para impedir esse envenenamento. Isso causou nele um tipo de um transe assim, tontura, ele não sabia mais para onde ele estava indo e acabou se perdendo na floresta. E o cara é fera, o cara é muito bom, um guia excelente, conhecido na vila onde ele morava, onde era o cara que conhecia muito, não se perdia na floresta e sabia lidar com o que a floresta apresentasse de adversidade para ele, tá? E ele acabou desaparecendo. O pessoal fez uma procura no acampamento, né, até escurecer e não encontraram ele. Aí voltaram, esperaram, tinha mais outro guia, né? Aí no outro dia ele não apareceu, procuraram novamente e acharam que ele tinha abandonado eles, né? Um pessoal tudo, e foram embora para a cidade. Aí viram que não tinha, notificaram a delegacia e começaram a fazer buscas, pessoal. 12 dias e ninguém encontrava ele. 12 dias e esse cara perdido na floresta, praticamente foi dado como morto, tal, né? Aí o que aconteceu? Esse amigo dele lá na França ficou sabendo do ocorrido, rapidamente já comprou passagem e veio para a América do Sul para procurar ele. Juntou com alguns guias locais e vamos procurar ele. O cara é amigo pra caramba, né? E foram na floresta e não foi fácil, teve helicóptero que passou tudo e não encontrava ele. O cara estava dado como morto mesmo, tal, não vou encontrar mais, se perdeu na floresta. E aí vai, só que muitas buscas tiveram de pessoas, ficou difícil achar o rastro dele,
até que acharam, assim, um cágado, um quelônio, comido, né? Aí desconfiaram, ó, parece que foi ele que comeu esse cágado aqui, né? E aí foram, encontraram rastro de onça pintada, o trem foi ficando assombrado, tá? Até que encontraram ele caído, muito magro, moribundo, desidratado, e tava lá ele caído, né? Aí levaram ele para o hospital, né? Isso foi uns 14 dias perdido na floresta. Quando chegou no hospital, começou a receber medicamento, reidratado, alimentado através de soro e tudo mais, né? Ele relatou o que aconteceu, que ele tinha cortado o dedo, aí pegou o dendrobatídeo, e o veneno dendrobatídeo atravessou e entrou no seu organismo, e ele ficou tipo assim em transe, andando a esmo na floresta. Aquilo lá, de alguma forma, alterou o seu sistema nervoso e o seu senso de direção. E ele acabou caindo em uma vala enorme, onde ele se machucou. E aí ele procurando algo para comer e cada vez mais perdido, encontrou um quelônio que ele acabou matando e comendo cru, né? Foi aquilo que fez ele aguentar, né, mais alguns dias ainda. E aí ele falou que apareceu uma onça pintada, né? Começou a flertar com ele também, né? Porque, ó, as coisas nunca estão ruins o suficiente que não pode piorar, né? E aí uma onça pintada também não atacou não, só ficou assim, seguindo ele, interessado, né? Pego ou não pego, né? E sorte dele, não quis nada com ele, né? E aí é um exemplo do que pode acontecer com você, né? Você se envenenando com um animal desse. É interessante utilizar luvas, né? Para não acontecer isso, ainda mais se você tiver algum ferimento, né? Na pele. E o principal, né? Uma verdadeira amizade, né? O cara saiu de outro continente da Europa para procurar ele. Sim, viveu. O cara tá vivo, tal, lá no Suriname, na Guiana, algum país vizinho nosso aí. O Carlos Alexandre, perereca, sapo, rã, são termos válidos cientificamente ou é tipo termo que vale para diversos gêneros? Esse é complicado. Não, a pergunta é ótima. Tá dentro aí, tá? Pessoal, nomes populares, tá? O que as pessoas chamam? Nós temos mais de 10, 12 famílias de anfíbios da ordem Anura aqui no Brasil, tá? E são, nossa, mais de 1.000 espécies, se eu não me engano, tá? Não lembro agora o número. Não tem nome popular para cada uma delas, tá? Mas o povão leigo, o que eles chamam de sapo ou sapo cururu? São aqueles do gênero Rhinella, da família Bufonidae, que tem as glândulas paratóides, tá? E o corpo rugoso e relativamente curto, que dão pequenos saltos. Então eles chamam aquilo de sapo. Ah, e perereca. Perereca é aquelas que têm hábito arborícola, discos ou almofada digitais nas pontas dos dedos, escalam superfícies verticais. E rãs ou gias são aquelas que têm a cintura mais esbelta, né? Que elas têm atividade no chão, terrícola, não tem projeções nos dedos e a pele lisa. Essas seriam as rãs e as gias, tá? E aí, nisso, várias espécies. Cara, o que é sapo cururu? É Rhinella marina, da Amazônia, a Rhinella díptica, daí do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, a Rhinella equitérica, mais do sul do Brasil, Rhinella ornata, da Mata Atlântica, Rhinella abe, da Mata Atlântica, indo para o sul do Brasil. Praticamente são várias espécies. E rãs e gias, leptodáctilos, macrosternum, fuscos e outras aí, tá? Então, vários leptodáctilos são chamados de rãs e gias, né? E pererecas, os ilídeos, né? Boana, Dendropsophos, tem um monte de espécies. Só para, de uma forma aí, responder para o Carlos aí, tá?